vários assuntos importantes nesta sexta-feira. Os setores de inteligência das secretarias de Segurança Pública e de Administração Penitenciária confirmaram a aliança entre PCC e Comando Vermelho. Inclusive, de acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo, o caso já estava sendo investigado nas últimas semanas, mas foi efetivado depois que 37 presos da facção paulista solicitaram transferência para presídios no Rio de Janeiro, que abrigam criminosos da organização criminosa carioca. Além disso, 9 estados brasileiros também disseram ter identificado sinais concretos da aliança entre as duas maiores facções do Brasil. Chamar o delegado Palumbo está com a gente nesta sexta-feira para fazer uma interpretação dessas informações que vêm à tona. Delegado, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que estaria por trás dessa trégua e aliança entre o PCC e Comando Vermelho? Facções rivais, históricas, uma do Rio de Janeiro e outra de São Paulo, mas que ao longo dos últimos anos travaram disputa por territórios, né? E agora vem essa informação, uma trégua acertada, formalizada entre as duas facções. 9 estados já disseram, de fato, isso aconteceu. Boa noite, Caniaço, colegas de bancada e toda a nossa querida audiência. Isso já era, de certa forma, de conhecimento, principalmente dos policiais penais, aqueles que trabalham dentro dos presídios aqui de São Paulo e que já tinham essas informações, que depois eles acabam levando essas informações para os seus superiores até chegar na Polícia Civil e Ministério Público. Eu vejo com muita cautela essa informação. O PCC tem uma forma de agir como empresários do crime. Eles não querem confronto com a polícia, eles não querem briga, eles querem subornar e querem pagar os policiais corruptos, querem pagar os funcionários públicos corruptos, querem entrar no judiciário e corromper todos aqueles que podem atrapalhar os seus negócios. Matar para o PCC é, em última hipótese, diferente do Comando Vermelho. Comando Vermelho, seus integrantes, seus faccionários são mais sanguinários. Eles buscam território o tempo todo e a proteção do seu território contra rivais. O PCC, até então, era um dos seus rivais. Aqui em São Paulo, nós nunca tivemos esses confrontos, aliás, se tivemos muito pouco, porque o PCC tem uma certa hegemonia. A nossa preocupação, a preocupação de quem trabalha com segurança pública, é se o PCC rachasse, como num determinado período aí, inclusive do ano passado, teve alguns integrantes que se dispuseram e aí ia ter banho de sangue com certeza. O que vai acontecer com essa junção dessas facções? Eles vão ficar cada vez mais fortes, eles vão dominar outras facções, principalmente em outros estados onde há muita briga por território, como, por exemplo, Bahia e outras partes do Nordeste, onde tem amigos dos amigos, outras facções que dominam as áreas do Nordeste. Então eu vejo com muita preocupação isso que está acontecendo. Se o PCC e o Comando Vermelho tiverem uma diretriz única, vai ser provavelmente orientada a não ter as brigas. Por quê? Porque isso é ruim para os negócios. Todas as vezes que tem morte, a polícia entra no meio. Todas as vezes que tem guerra de facção, a polícia entra no meio. O PCC, no meu modo de pensar, trabalha com muito mais inteligência. Por quê? Porque eles aprenderam a corromper. Então, eles têm gente infiltrada em todos os cantos. Eles têm gente infiltrada na polícia, no Ministério Público, tem no Judiciário, tem na política, tem prefeito, tem deputado, e eles vão se expandindo. O Comando Vermelho já não. Como eles gostam mais da guerra, como eles lutam mais por território, como eles trabalham mais enfrentando outros bandidos rivais, como, por exemplo, Amigos dos Amigos e outras facções, fica muito mais difícil a negociação. Eles vão por tudo ou nada. Por exemplo, se você se perder aqui numa comunidade em São Paulo, entrar em Paraisópolis, os bandidos não vão te dar tiro de fuzil. Eles podem te abordar, eles vão mandar te seguir, eles vão colocar algum olheiro para ver quem é você, mas eles não vão sair atirando. No Rio de Janeiro, não. Quando você erra um caminho e, por vezes, turistas perdem a vida, eles já logo atiram. Por quê? Porque eles têm medo de perder aquele território. Eles têm medo disso. Então, eu vejo com muita cautela, se essas duas facções, que são poderosíssimas, são as duas principais facções do Brasil, se juntarem, vai ser um problema ainda maior para todas as autoridades, especialmente para a polícia,
que está lá na linha de frente. Pouquíssimas autoridades que não são policiais têm coragem de enfrentar essas facções. Eu posso citar como exemplo aqui o promotor Lincoln Gaquia. Esse sim, tem coragem, está sendo ameaçado o tempo todo, tem que andar com escolta 24 horas por dia, 7 dias por semana, corre o risco sim de morrer na mão desses faccionados e o pior de tudo isso, depois de uma vida inteira dedicada no combate ao crime, no combate ao PCC, se ele resolver se aposentar, e ele já tem tempo para isso, automaticamente ele perde essa escolta, o que é absurdo. Significa que o Estado não reconhece os seus heróis, não reconhece aquelas pessoas que lutam por justiça. Tanto é verdade isso que eu protocolei um projeto de lei para que pessoas como Lincoln Gaquia, como outros promotores, delegados, policiais civis, militares, ou seja, todos aqueles que estão na linha de frente, tenham a escolta permanente, mesmo depois da aposentadoria, Caniato. Pois é, esse é um tema muito importante, mexe com todo mundo que mora principalmente nas cidades mais populosas aqui do país. Agora, a gente vai trazer vários outros assuntos relevantes. Avise seus amigos, seus familiares. Inclusive, se quiser enviar mensagens para o nosso chat, daqui a pouco eu leio alguns comentários e perguntas. Chamar o Luiz Felipe Dávila também com a gente, vai trazer suas impressões. Dávila, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Levantamento aponta que essa aliança ou união entre as facções, né, decorrente dessa trégua formalizada entre as facções criminosas, já foi identificada em pelo menos 9 estados brasileiros. Em outros não, né? Onde a rivalidade continua, a disputa pelo mercado do tráfico de drogas. Agora, nós estamos observando o avanço de um processo de união de duas das maiores facções do Brasil. E nessa aliança, quem perde é a população brasileira, quem perde é o Brasil e as autoridades aparentemente observando, né, de braços cruzados, porque você mesmo já cobrou outrora. É preciso um plano de enfrentamento às facções criminosas. É verdade, Caniato. Precisamos de um plano que não existe. E quando existe vácuo, o que as organizações criminosas fazem, como qualquer empresa que vê oportunidade de mercado, é se consolidar e ganhar mais mercado. Então, a explicação ótima, boa noite a você, ao Palumbo, ao Mota. E eu vou continuar aqui na análise ótima feita pelo delegado Palumbo, que é o especialista no assunto, né? Veja como são táticas diferentes quando você domina um território, que é o PCC, como bem disse o delegado Palumbo, aí usa muito mais da inteligência, da corrupção, e quando você é uma facção disputando o território, e aí tem que apelar muito mais à violência. Mas a fusão dessas duas organizações criminosas, eu vejo como um momento importante para eles se unirem. Por quê? Porque como tem um governo banana que, na verdade, afaga o crime em vez de combater o crime organizado, como não tem esse plano que nós tanto cobramos aqui nos Pingos nos Is, o que acontece, Caniato? Eles estão entendendo o seguinte, olha, 2026 pode virar o jogo político. Pode vir um linha dura contra o crime organizado e aí nós vamos ter dificuldade. Então, enquanto tem uma oportunidade de mercado, vamos juntar nossas forças, vamos aproveitar essa maré pró-criminoso que existe hoje no Brasil e nos consolidar antes que venha um governo aí que vai combater duramente o crime organizado. E aí nós vamos estar mais fortes e podemos resistir melhor, podemos corromper mais o sistema nesse próximo ano, nos preparar melhor para a eleição de 26, para criar atenuantes àqueles que têm esta ambição de combater o crime organizado. Então, eu vejo com muita preocupação a união dessas duas organizações criminosas, aproveitando um vácuo na inexistência de um Plano Nacional de Segurança de Combate ao Crime Organizado, aproveitando governos que, na verdade, passam leis para acariciar bandidos e não proteger a população, e isso faz com que haja um enorme mercado para a consolidação do crime organizado, para ele se preparar melhor para o enfrentamento de 2026. Porque se a direita voltar ao poder em 26, e nós esperamos que sim, aí sim vai ter linha dura no combate ao crime organizado antes que o crime organizado transforme o Brasil no narco-estado. Depois eu vou trazer detalhes, inclusive, dos comunicados que foram interceptados durante investigações
que confirmam essa aproximação dos dois grupos, essa trégua e aliança. Isso já foi identificado em pelo menos 9 estados. Roberto Mota também com a gente. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Alguns aspectos para a gente destacar e analisar aqui com o nosso público. Como a gente precisa olhar para essa situação e interpretar a aproximação desses dois grupos depois de 10 anos de guerra? Eu discordo do Dávila, eu discordo dessa afirmação de que não existe um plano para a criminalidade no Brasil. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas, boa noite à nossa audiência. É evidente que existe um plano. O plano é o pena justa. O plano é desligar as câmeras de segurança do Smart Sampa durante o Carnaval. O plano é manter a saidinha, apesar da lei que foi aprovada no Congresso Nacional, acabando com a saidinha. Esse é o plano. O maior produto do tão louvado Estado democrático de direito do Brasil é uma crise de criminalidade sem fim. O Estado brasileiro, tão cioso da sua posição de prender manifestantes e cabeleireiras, esse mesmo Estado permitiu que o crime se infiltrasse em todas as áreas. Isso aconteceu por uma mistura de 3 fatores. O primeiro é a ideologia, impulsionada pelo garantismo penal e pela criminologia crítica, que dá carta branca aos criminosos. Afinal, são uns injustiçados, eles só buscam a justiça social. Depois vem a incompetência para dar ao crime a resposta que ele precisa ter. E, por último, estão envolvidos nessa história toda interesses financeiros inconfessáveis. O resultado é um genocídio que tira a vida de 40 mil brasileiros por ano e reduz toda essa bravura do Estado brasileiro a uma bravata. Pois é, eu disse que traria detalhes sobre o tal comunicado trocado entre lideranças das facções, mas na última terça o comunicado assinado pelas duas facções acabou selando de forma definitiva essa trégua que a gente tem destacado. E nessa mensagem os criminosos afirmaram que toda a guerra ao longo da história teve início, meio e fim, e graças aos esforços de muitos e uma longa negociação, chegamos ao tão esperado fim. Então, ou seja, uma troca de mensagens e um documento que foi redigido formalizando essa trégua entre as duas facções criminosas. Agora, delegado Palumbo, a gente precisa entender que grupo é esse que se forma a partir dessa trégua e aliança. Ainda que não seja uma aliança em todos os estados, mas se falava em 40 mil integrantes do PCC, não sei ao certo o número de integrantes do Comando Vermelho, mas isso transformaria em um grupo poderosíssimo, sob o ponto de vista bélico, financeiro, e se bem coordenado, poderia deixar muitas autoridades de quatro, né? Até me perdoe a expressão. Não, a expressão é exatamente essa mesmo. É de cócoras tomando chineladas nas nádegas. É assim, mas não é por culpa das autoridades, não, da polícia, de delegados, de promotor. A culpa é muito mais do governo federal. A culpa é muito mais de deputados que vê lógica no assalto, de deputados que acham normal o bandido estuprar, matar, acha normal ter um pedófilo, fala que é doença. São essas pessoas, esses políticos que acabam fazendo com que essas facções cresçam. Para quem não sabe, o PCC, ele acabou ajudando, principalmente no governo anterior, a diminuir os homicídios aqui em São Paulo. Na década dos anos 2000, o PCC não, os criminosos matavam à vontade. E eu me lembro que eu trabalhava no Capão Redondo, que era conhecido como Triângulo da Morte. Pegavam 3 bairros ali que tinha mais de 20 homicídios num final de semana, 30 homicídios num final de semana. Jardim Ângela, Parque Santo Antônio e Capão Redondo. E o que fazia? Cada vez que tinha um homicídio, o local tinha que ser preservado e ali a polícia científica ia, ficava um tempo, a militar ficava preservando por horas, a polícia civil ficava tentando localizar esses matadores. E o que acontecia? O que o PCC percebeu? Toda vez que a gente mata, a polícia vem para o local. E aí a boca de fumo, o tráfico de drogas, para.
não é inteligente a gente ficar matando. Aí eles criaram o Tribunal do Crime. Para se matar, precisa de autorização. Quem mata sem autorização acaba morrendo na mão do crime. E mais, quando eles decidem matar, eles não jogam o corpo na rua. Não, eles levam para um determinado local e enterram. Ou seja, isso fez com que a taxa de homicídios no estado de São Paulo despencasse, caísse assustadoramente. Foi o PCC, é triste falar isso, mas foi o PCC que diminuiu os homicídios em São Paulo. Quando você tem facções que ficam se degladiando, e na Bahia ocorre muito isso, porque lá tem Amigos dos Amigos, Terceiro Comando, Comando Mineiro, tem para tudo quanto é gosto facção lá. Eles ficam se matando e acaba atrapalhando também a venda de drogas. Claro que não acaba 100%, mas diminui. O PCC percebeu isso. Falou assim, não se vamos matar, porque nós vamos continuar com o nosso negócio. Quando a gente matar, a gente vai enterrar esse corpo e pronto, acabou. Agora, se juntando com o Comando Vermelho, André do Rep poderia ir para o Rio de Janeiro, se esconder lá num desses morros onde a polícia só pode entrar com prévio aviso às autoridades. É a tal da DPF 635, que o Mota tanto fala, e com muita razão ele fala. Você imagine o André do Rep tranquilão no morro daquele lá, sabendo que a polícia não vai entrar sem avisar primeiro as autoridades. É muita ingenuidade de quem dá uma canetada como essa e não entende que o PCC, que o Comando Vermelho, que essas facções têm dinheiro e que ela vai subornar funcionários, não só o do baixo escalão, né? Não vamos julgar só os funcionários do baixo escalão, não, mas aquele que sabe que tem uma determinada ordem, que vai ter uma investigação, que vai ter uma operação, ele vai passar um WhatsApp, vai passar um Telegram, vai avisar, e aí o André do Rep tem todo o tempo do mundo para se esconder. Claro que eu estou dando apenas um exemplo hipotético, mas quantos faccionados não estão escondidos no Rio de Janeiro por causa desta maldita DPF, aonde a polícia deixa de entrar no seu território quando bem entender, porque os tribunais superiores entenderam que não pode. Ou seja, nós estamos dando uma declaração de que em determinados locais do território brasileiro o narcotráfico domina com a complacência do poder judiciário. O crime de roubo de carga aumentou assustadoramente no Rio de Janeiro. Por que os senhores e as senhoras acham que aumentou? Porque é exatamente isso. A polícia não pode entrar. Então, se tem uma carga rastreada, não precisa nem ser carga, pode ser um veículo onde o indivíduo está pagando o carnê, fez um carnê lá de 60 meses, 5 anos, ele bate lá na delegacia, bate no batalhão da PM e fala assim, olha, o meu carro, eu não tenho seguro, mas eu paguei ali um rastreador, que é bem mais barato, está dando ali no morro. A polícia, não, pera um pouquinho, que nós temos que informar todas as autoridades. Pelo amor de Deus, gente, estão brincando de fazer segurança pública neste país. Daqui a pouco o PCC, que já está se fundindo com o Comando Vermelho, estão fazendo uma aliança, eles vão começar a dominar todas as outras facções. E aí, fecha a porta e o último apaga a luz. Pois é, a reportagem revelou ainda alguns comunicados do PCC e do Comando Vermelho, chamados salves, com a proibição de matar integrantes rivais e invadir território alheio. Nessa mensagem, os criminosos afirmaram ainda que toda a guerra tem início, meio e fim, que essa aliança foi feita pelo bem comum, fortalecimento do crime. Segundo o promotor Lincoln Gaquia, do GAECO, do Ministério Público aqui de São Paulo, a trégua estava sendo negociada desde 2019 por advogados do Marcola e Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP. E também teria como finalidade combater as regras impostas pelo sistema penitenciário federal. E aí a gente lembra do que o Mota disse há pouco. Dávila, quero passar para você, porque curiosamente há pouco tempo teve a apresentação daquele programa Pena Justa, né? Queria ao encontro das demandas, né? Demandas dos representantes do crime organizado, né? Melhorias no sistema carcerário. Ô Caniato, o que choca nós, cidadãos de bem, é que o crime organizado anuncia publicamente que está fazendo lobby para ter penas que atenuam mais a vida do criminoso. E logo depois que este depoimento do crime organizado
dizendo claramente que está fazendo um lobby para, entre aspas, flexibilizar as leis penais no Brasil, o governo apresenta esse plano hediondo chamado pena justa. Parece que agora é o crime organizado ditando a legislação penal no Brasil. É uma coisa vergonhosa. A coincidência da declaração feita pelo crime organizado, que é preciso fazer esforço, pressão para humanizar as penas, e logo em seguida o governo apresenta um plano desse, é revoltante para a população que é vítima da selvageria, dessa bandidagem. Então, isso mostra um país à deriva, um país que, em vez de governar pensando no cidadão de bem, parece que gasta tempo pensando em criminoso, em como melhorar a vida do criminoso e não da população. E isso é absolutamente revoltante. Pois é, PCC e Comando Vermelho confirmando a trégua e aliança após praticamente uma década de disputa em vários territórios, e muito se analisa as notícias que vieram à tona nas últimas semanas, mas principalmente nos últimos meses, que confirmaram agendas, né, Mota? Agendas desses representantes do crime organizado, pessoas ligadas a organizações não governamentais, até advogados que teriam encontros com representantes do governo federal em Brasília, justamente para discutir alterações, né, nas políticas ligadas ao sistema carcerário brasileiro. E aí, meses depois, a gente tem a apresentação do programa Pena Justa, que você chegou a mencionar no seu último comentário. As pessoas ficam incrédulas, né? Não é possível que fizeram um programa para atender justamente a necessidade que foi reivindicada lá atrás. Daí elas pensam, mas será coincidência? Estranha coincidência, né? Não é coincidência. É evidente que não é. Mais uma vez eu digo, eu não concordo com a afirmação do Dávila de que esse é um país à deriva. Não é um país à deriva. É um país que está indo numa direção muito clara, há 20, 30 ou 40 anos, na direção do caos. Isso não é uma crise, isso é um projeto. Basta a gente olhar as coisas que são feitas pelo Estado brasileiro. Eu vou citar aqui uma frase do meu amigo promotor de justiça, Diego Pesce, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que participou de um Conexão Mota. Ele disse: eu tenho a convicção de que no dia em que o Estado brasileiro quiser combater o crime organizado, ele desliga essas facções como se desliga uma lâmpada. Imaginem uma operação contra as facções, juntando esses criminosos todos num ginásio, deixando eles lá vários dias, sem nenhum contato com o mundo exterior. Depois faz um processo copia e cola para todos eles, sem dar acesso aos advogados. Os advogados são sempre dos melhores escritórios do país, custam milhões. De onde vem esse dinheiro com o qual os criminosos pagam a sua defesa? Imagine esses processos correndo em sigilo, sendo julgados de batelada, e esses criminosos todos esses traficantes, líderes de facções, sendo todos eles condenados à mesma pena que a cabeleireira Débora Rodrigues foi condenada a 17 anos. Imagine eles cumprindo essa pena sem nenhum dia a menos. O crime organizado deixaria de existir no Brasil em 2 ou 3 meses. Então eu acho que o cidadão brasileiro está justificado quando ele olha para o que acontece no Brasil e ele não acha que isso é falta de dispositivos, falta de leis. Isso é falta de vontade. Não existe essa vontade no Estado brasileiro. Pelo contrário, o que a gente vê a cada dia que passa é uma maior compreensão que o Estado tem com a atividade dessas facções do narcotráfico. E é justo que o cidadão se pergunte: onde é que isso vai parar? Qual é a última etapa deste processo que se desenrola na frente dos nossos olhos? Dávila, quer trazer o seu contraponto ou fazer um complemento ao que disse o Mota, por favor?
O Mota põe muita ênfase no governo federal, mas tem o Congresso, existem outras fontes de poder. O crime organizado não é só no governo da esquerda que vem crescendo da esquerda e da direita. Então, assim, cresceu também no governo Bolsonaro. Então, não é que esse é um problema da doença do Estado brasileiro, que não vem fazendo o esforço necessário para combater o crime organizado. Aliás, eu me lembro aqui, o delegado Palumbo também, com certeza, que nós tivemos um secretário de Segurança Pública em São Paulo que resolveu peitar para valer o PCC e foi demitido, que foi o Ferreira Pinto. Ele tentou ir lá brigar mesmo contra o PCC, botar ordem aqui, e quando a temperatura subiu, mandaram ele embora. Então, assim, e hoje a luta contra o crime organizado é feita por verdadeiros heróis, é quase que um ato heróico, sem respaldo no que nós precisaríamos de um arcabouço legal, de uma força-tarefa para lidar especificamente com o crime organizado, e isso é, sim, uma isenção de prioridade nacional há muito tempo. Uma organização dessa está crescendo há 30, 40 anos, já passou vários governos. Então, assim, nós não temos isso, não é só no governo federal, é na máquina estatal. E aí o que nós temos é atos heróicos de pessoas e alguns governos estaduais fazendo um esforço dramático para tentar manter a ordem num país onde a desordem reina, porque o crime organizado deixou de ser facção de presídios e se tornou grandes organizações internacionais do crime. Então, não acho que isso é só porque esse governo está à deriva. O Brasil está à deriva há muito tempo em tratar o problema do crime organizado como uma prioridade número 1 da nação. Antes do delegado Palumbo, Mota pediu a palavra. Vai lá, Mota. Não, é exatamente isso. Talvez eu não tenha sido bastante claro. Eu não me referi a governo federal, eu falei Estado brasileiro. Estado, que inclui o Congresso Nacional. O Congresso que pegou um pacote que era para ser um pacote anticrime e transformou quase num pacote pró-crime. Esse processo, Dávila, ele começou com a última edição do Código Penal e da Lei de Execução Penal, que foi em 1984. Foi ainda no regime militar. Que fique bastante claro isso. As ideias erradas sobre combate à criminalidade no Brasil, elas são muito antigas. Elas conquistaram a hegemonia há muito tempo. Com as ideias erradas, você não consegue nada. Você vai fazer uma força-tarefa que você sugeriu. Muito bem. Vai chamar a defensoria? Você viu a decisão, a sugestão da Defensoria de São Paulo, que não se ligasse às câmeras para pegar criminosos durante o carnaval, porque era uma manifestação? Assim, se você seguir esses raciocínios, não é a primeira vez que o Estado brasileiro se coloca numa posição de defender os criminosos. Olha, é defender o direito dos criminosos cometerem crimes. Não há outra explicação para isso. Isso não é o governo federal. Lógico, esse governo federal aqui, a gente vai lembrar, durante a campanha, disse que não tinha nada demais o bandido roubar um celular, porque ele só queria tomar uma cervejinha. E a cervejinha custou a vida do ciclista Vitor Medrado, em São Paulo. O Rafael, o outro rapaz que, na mesma ocasião, pelos mesmos dois bandidos, foi baleado com 2 tiros nas costas. Sobreviveu por milagre. Agora, isso é uma questão de Estado no Brasil. Você conta nos dedos, talvez, de uma mão só, os deputados no Congresso Nacional que realmente entendem como deve ser feito o combate ao crime. Mesmo quando aprovam alguma medida, tem sempre alguma coisa suavizando, trazendo um veja bem. São poucas as pessoas que têm coragem de dizer nesse país: criminoso tem que se dar mal. Quem comete um crime tem que ir para a cadeia e ficar lá muito tempo, para quando sair não ser mais uma ameaça ao cidadão comum. Essa é uma posição moral. O problema, a raiz do que a gente está vendo no Brasil deriva disso. A gente espera que a polícia combata o crime quando não existe no Estado brasileiro a convicção de que o crime tem que ser combatido. A gente manda a polícia prender o bandido, mas cria uma audiência de custódia, baseada numa interpretação maluca do Pacto de San José da Costa Rica, um serviço de atendimento ao bandido. E aí a gente tem que ouvir
o ministro da Justiça dizer com orgulho que 40% dos criminosos são soltos nas audiências de custódia. Isso aí, para o cidadão comum, é absolutamente inaceitável. Pois é, eu estou percebendo, inclusive, nas manifestações, quero agradecer muito as pessoas que também participam desse debate, dessa análise com a gente aqui no nosso chat. Um abraço especial para André Naves, Andréa Nedilha, Janaína Rodrigues. Agora, o delegado Palumbo quer fechar essa sessão de análises e debates, porque tem muita gente que ainda se apoia naquela tese, né, delegado Palumbo, que violência ou criminalidade seriam consequências de problemas sociais, má distribuição de renda, né? Relativizam o tempo todo para suavizar ou achar algum tipo de justificativa para deixar de lado o enfrentamento ao crime, né? Pegar bandido, desligar as câmeras. Não, é preciso pensar num programa para ressocializar, não vamos deixar as câmeras ligadas durante o carnaval, enfim, é preciso analisar os muitos aspectos, né? Só recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, o debate começou com a análise sobre uma aliança entre facções criminosas e isso poderia impactar na dinâmica da criminalidade em vários estados. Isso já estaria acontecendo em quase 10 estados, 9 até aqui. Mas, enfim, a partir daí, muitas análises e também projeções dos nossos comentaristas em relação ao enfrentamento ao crime aqui no nosso país. Você, delegado Palumbo, quer arrematar essa discussão, por favor? Bom, a segurança pública se faz com a junção dos 3 poderes. E os 3 estão falhando. O legislativo, que não consegue aprovar leis mais pesadas, mais duras, porque o bandido ele tem medo de uma lei pesada. Se ele soubesse que ia ficar 30 anos preso, 40 anos preso, sem benefício, sem saidinha, sem progressão de regime, ele iria pensar 10 vezes antes de cometer o crime. Nós não iríamos ver bandidos aí com uma ficha criminal que passa de 100 metros. O executivo fortalecendo as suas polícias, não só com equipamentos, mas com um bom salário. Você quer valorizar o profissional da segurança pública? Antes da viatura boa, do fuzil, do armamento, você tem que dar dignidade para ele. A dignidade começa no salário. Não adianta ficar fazendo programas para ele fazer o bico oficial, porque o policial precisa descansar, o policial não é robô. E a grande verdade é que as polícias estão doentes, principalmente soldado, cabo e sargento, que quase nunca descansam. Não é diferente na polícia penal e também não é diferente na polícia civil. E aí vem o papel do judiciário. Quando a gente vê ações como do Conselho Nacional de Justiça fazendo um multirão para soltar presos, ou então dando uma canetada e acabando com o manicômio judicial, aonde latrocidas, estupradores simplesmente vão ser tratados no SUS ao lado do pai de família que está com problema de saúde mental ou de uma criança que está com problema de saúde mental. Imagine só vocês, um pedófilo que estava no manicômio judicial separado, sendo tratado ao lado do seu filho. E realmente o legislativo, para se aprovar leis contra bandido, é uma batalha. No final do ano passado, eu fui relator de um projeto de lei que passou, que mantém essas pessoas que têm algum problema mental fora do convívio das outras pessoas. Só que foi uma batalha. 2 partidos se insurgiram, colocaram emendas, ficaram obstruindo. Foram mais de 6 horas ali de uma batalha para passar. Agora está no Senado, já depende dos senadores. Ou seja, se não tiver a junção desses 3 poderes, nós vamos ficar aqui discutindo segurança pública até 2050 e a situação só vai piorar. Condição social, esse povo aí que adora ficar defendendo bandido, nunca foi motivo para entrar no crime. A maioria da população brasileira é pobre, é periférica, que se esforça e é honesta, que acorda 4 horas da manhã para ir trabalhar e é assaltado num ponto de ônibus. E aí aparecem essas ONGs de direitos humanos, aparecem esses partidos políticos defendendo essas mesmas pessoas que estão atacando aquele morador periférico, que também é vítima todos os dias do crime e que para ele é muito pior, porque se você roubar um iPhone de um playboy, é difícil, porque ele vai perder as fotos, vai perder todos os seus arquivos, mas se você roubar um telefone mais simples de uma dona de casa, ela vai sentir muito mais. Não existe crime pequeno. Crime é crime.
E nós temos que combater com rigor. Não adianta a polícia prender um chefe de facção, um baita de um trabalho. Eu participei, eu era da divisão de operações especiais, participei da prisão do André do Rep, eu comandava um dos grupos operacionais. Foi muito difícil chegar nele. E depois de uns meses, a gente vê ele saindo pela porta da frente. E aí, nós também estamos vendo uma senhora que resolveu passar batom numa estátua e pega 17 anos. As pessoas ficam descrentes da justiça. A grande verdade é que se fizer uma pesquisa para perguntar se as pessoas acreditam na justiça, eu tenho certeza que vai ser uma lavada de pessoas que não acreditam na justiça, justamente por situações como essa. A justiça deveria ser cega, mas não é. As injustiças estão aí para quem quiser ver.